Certo. Bom, pessoal, isso aqui é só um vídeo para vermos como vamos seguir independentemente, de forma independente, com o projeto, tá? Eu coloquei aqui no grupo tarefas para fazer de imediato, que pelo menos essas duas primeiras aqui estão relacionadas com o vídeo e essas outras aqui, essa de baixo eu já fiz e essa temos que fazer em conjunto ou pelo menos alinhados, de forma que todos estejam alinhados, tá bom? Enfim, como fazer o download do projeto front-end e baixar as dependências e executar sem problemas. Primeira coisa, ao entrar no meu repositório e no biblioteca, nós vemos que justamente ele já inicia na main. A main é a versão principal, obviamente, e é nela que está justamente a versão final com conexão com o back-end. Nós não vamos apresentar essa versão para o professor, justamente porque se apresentássemos, seríamos obrigados a apresentar também o back-end, o banco de dados, e, tipo, na primeira semana já teríamos que mostrar basicamente tudo. Não faz o menor sentido isso. Então, eu criei aqui, como eu disse antes, já fiz a parte de criar uma branch. Eu baixei o projeto principal e eu ainda estou mexendo nos arquivos que está nessa branch Building Week 2. O que eu estou fazendo? Estou apagando algumas coisas, estou refazendo algumas partes que seriam conexão com o back-end, mas agora como não tem conexão, eu coloco conexão vazia, estou criando dados falsos que estariam no banco de dados, enfim, né? Fazendo instalação. É simples, só vir aqui em Code e baixar o arquivo zipado. Baixando o arquivo zipado, vai estar aqui em Downloads, vocês podem extrair e colocar aonde os senhores preferirem se organizar no arquivos de vocês. No mais, terão que abrir, né, Open Folder no VS Code ou qualquer outra IDE que os senhores quiserem, vão abrir o projeto e vão se deparar justamente com essa visão. Mas no de vocês não vai ter esses dois arquivos que são muito importantes, pois o Next e o Node estão aqui fazendo a mesma coisa. O Next está sendo o pai do Node no nosso projeto, mas se formos falar com o professor, não vamos falar desse jeito. Nós vamos falar que o Next é uma ferramenta que está utilizando módulos e dependências do Node.js para trazer tecnologias do Node e novas tecnologias que o Next traz para implementar nessa esquematização de dependências. O Next ele está atuando como um gerenciador de dependências do projeto. Nós vamos falar mais ou menos dessa forma. A forma, como eu falei, é uma forma ideal de se explicar, mas vamos falar mais ou menos dessa forma, tá bom? O Next ele é um administrador de dependências. Um exemplo, Node, sei lá, qualquer coisa aqui, Baseway, React, botão. Tem um código de um botão feito já pronto. Eu não vou precisar escrever esse código. Entendeu para que ele serve? Se eu quiser, eu posso só chamar a ação de um botão estar desativado. Ó, quando o botão não está sendo usado, ó, ele vai ficar com o foco desativado, ele vai ficar com o botão nativo, né? Isso aqui é um comando do React, ele vai ficar desativado aqui. Basicamente, isso eu não preciso escrever esse código, já está feito, e é basicamente isso que a biblioteca vai fazer. Ela vai gerenciar os códigos prontos, as dependências, e se eu precisar de coisa nova, eu vou ter que chamar essa coisa nova no código, e o Node ele vai entender isso na hora de ser executado. Tá legal. Como que eu sei
que eu baixo esses dois arquivos, já que eles não vão ter assim que vocês fizerem o download da branch. Vocês vão ter que rodar esses dois comandos aqui, o npm install e npm run dev para executar. O npm install, se eu colocar, ele não vai funcionar. Justamente porque eu estou no PowerShell. Está vendo aqui? No dos senhores também vai estar dessa forma, porque o PowerShell é o padrão. E vocês podem escolher entre selecionar ou CMD, ou vocês podem simplesmente colocar .cmd no próprio comando dos senhores. E assim ele vai executar com as permissões que o CMD teria ao executar esse comando. No meu aqui ele não fez porcaria nenhuma porque eu já tenho os arquivos. Ele só entendeu que já tem e seguiu a vida dele. Por isso que foi tão rápido assim, mas no de vocês provavelmente vai demorar um pouquinho mais, porque ele vai instalar essas dependências, tá bom? Depois de fazer a instalação, os senhores vão executar ela, só para ver se foi instalado tudo bonitinho. Então, cmd run dev, execute como um administrador. Então, ele vai executar tanto a biblioteca quanto as dependências como administrador. Ele vai criar um servidor local no computador dos senhores com o projeto funcionando, rodando aqui. Como os senhores podem ver, assim como eu falei, tem dados aqui, mas não são dados que estão no nosso banco de dados. Eu fiquei copiando e colando linha para ficar adicionando livros aqui, ó, grande roda, tudo indisponível. Eu fui coceira na garganta, perdão. Eu fui copiando e colando livros falsos aqui que não estão no nosso banco, só para o professor ver como vai funcionar a versão final com o banco de dados conectado, tá? E é só isso, o projeto aqui está funcionando. Qualquer coisa que os senhores forem mexer aqui, se for precisar, eu acho que não, porque eu já estou mexendo nessa parte, mas se for precisar, pergunta, aí eu vejo se vai precisar criar uma nova branch, se não, a gente pode subir nessa branch Building Week 2 aqui. Se for subir na Building Week 2, não tem problema nenhum. Se tiver dúvida, me fala. Se for colocar alguma coisa a mais, só me consulte se for precisar criar uma nova branch, porque eu auxilio vocês. E de resto é só isso, tá bom? Agora eu vou fazer um novo vídeo aqui falando sobre o banco de dados e o back-end.